Bom, vamos ver agora como resolver essas questões utilizando a HP12C. Então, uma loja está vendendo um eletrodoméstico em 15 prestações mensais de R$ 150. Qual é o valor à vista do referido bem se a taxa de juros compostos de mercado é de 1,7% ao mês? Bom, nós temos aqui 15 prestações mensais de R$ 150. Como não cita se tem uma entrada, uma prestação paga na entrada, significa que é uma renda imediata postecipada. Tá? Então, quando não for citado ou quando não disser que uma das prestações está dada na entrada, é uma renda postecipada. Elas são pagas ao final do primeiro mês. Na HP12C, nós vamos utilizar então a tecla PMT, que significa prestação, que até agora nós não utilizamos, que é o pagamento. Então, para dizer que é uma renda postecipada, nós utilizamos o G e a tecla END. END é de fim, quer dizer que os pagamentos são feitos ao final, postecipados. Por isso, G-END antes de começar qualquer problema com renda postecipada. São 15 prestações, então o 15 armazena no N, número de prestações, 150 é o valor da prestação, então 150 é o PMT, o pagamento. 1,7 é a taxa de juros, é o I. Lembrem que na fórmula a gente precisa dividir a taxa por 100. Aqui na HP não precisa. E nós queremos saber o valor à vista, nós queremos saber o PV e pede PV. Agora vemos como ficou na HP. Então, aqui na HP12C, a tecla nova que nós utilizamos é pagamento, PMT, que é a prestação da renda. Utilizamos o N como número de prestações, o I a taxa de juros, PV é o valor presente, FV valor futuro. Falta colocar aqui o STOEX para aparecer o Czinho, sempre que trabalhamos com a capitalização composta. E vamos ao primeiro exemplo. Então, nós temos uma renda postecipada e eu disse para vocês, temos que colocar o G, END. O END está aqui na tecla 8, não vai aparecer nada no visor, tá? Se eu apertar a outra opção, que nós veremos na próxima aula, que é o G, BEG, de Begin, vai aparecer o Begin, que é início, que é da renda antecipada. Nós estamos trabalhando com as postecipadas, por isso que a gente usa o END, G-END, tá? Então, nós temos 15, é o número de prestações, é o N, 150 é o valor da prestação, é o PMT, 1,7 é a taxa de juros, é o I, e nós queremos saber o valor do PV. Então, o valor presente, o valor à vista dessa renda é R$ 1.971,36. Lembrando que nós entramos com algum valor positivo, o resultado fica negativo. E quando entramos com dois valores, um deles tem que ser negativo, porque nós temos numa transação financeira valores de entrada e valores de saída, tá? Então, encontramos aqui a resposta do primeiro exemplo. No segundo exemplo, uma dívida de R$ 140 mil deve ser paga em 12 parcelas mensais a juros compostos de 4% ao mês. Qual o valor da mensalidade? Então, novamente, não se falou que uma das parcelas foi dada na entrada, é porque se trata de uma prestação postecipada, se vai pagar ao final do primeiro período, ao final do primeiro mês, nesse caso. Temos que achar o valor da mensalidade. Nós temos o valor da dívida, que é o valor presente, nós temos o N, que é o número de parcelas, e nós temos a taxa de juros. Então, por se tratar de uma renda postecipada, a gente usa o GEND, 140 mil é o valor presente, PV, 12 é o N, 4 é o I e pedimos o PMT. Vejamos agora na calculadora. Na calculadora está aqui
o resultado do último cálculo que nós fizemos. Então, antes de começar qualquer cálculo, nós fazemos F-Reg, quer dizer, limpa-se os registros da calculadora, os registros financeiros. É uma renda postecipada, então G-END. E nós temos 140 mil, é o valor presente, é o valor da dívida. 12 é o número de prestações, é o N. 4 é a taxa de juros e queremos saber o valor da prestação. Então, nós perguntamos PMT, que é de R$ 14.917,30. Então, no exemplo 3. Na intenção de comprar um carro, um aplicador efetuou 12 depósitos mensais consecutivos de R$ 500 em um fundo de investimento que paga uma taxa de juros compostos de 1,2% ao mês. Qual o valor que o aplicador pode dispor para adquirir o carro imediatamente após o último depósito? Então, sempre que nós buscarmos valores imediatamente após o último depósito, quer dizer, o último depósito foi feito ao final do primeiro período, por isso já podemos apurar esse valor futuro. Nesse caso, é quando nós estamos tratando de uma renda postecipada. Então, o que vai identificar que é uma renda postecipada é esse imediatamente após o último depósito. É isso que identifica como renda postecipada, tá? Então, nós temos G-END, para identificar que ela é postecipada na calculadora. 12 é o número de prestações, é o N. 500 é o valor da prestação, é o PMT. 1,2 é o I, é a taxa de juros. E nós queremos saber o valor que ele dispõe lá ao final deste ano. Nós queremos saber o FV, o valor futuro. Então, aqui nós temos o resultado do último exemplo que nós fizemos, o último cálculo. Limpa os registros, F-Reg, garante que é renda postecipada, G-END, e entramos com os valores. 12 é o número de depósitos, é o N. R$ 500 é o valor de cada depósito, é o PMT. 1,2 é a taxa de juros, é o I, e nós queremos saber o FV, o valor futuro. Então, ao final desse um ano, depositando R$ 500 todos os meses, este poupador tem R$ 6.412,28. E o quarto exemplo, que é o que está apenas nesse material aqui, o preço à vista de um apartamento é de R$ 250 mil, mas pode ser adquirido a prazo em prestações mensais iguais no valor de R$ 14.494,18, com 20% de entrada. Sabendo-se que a taxa mensal de juros do financiamento é de 5% ao mês, calcule o número de prestações. Bem, nós temos aqui algumas informações, mas temos que lidar com esses dados antes de colocar na calculadora para calcular o número de prestações. Então, o preço à vista é 250 mil, seria o PV. Nós temos o número, o valor das prestações, 14.494,18. Mas é dado 20% de entrada, 20% do valor total. Então, nós vamos calcular, descontar esses 20% dos 250 mil e utilizar esse valor descontado como a entrada, como o valor presente, como o PV da renda. Nós temos o valor das prestações, que são os 14.400, e nós temos a taxa de juros, que é de 5% ao mês. Então, G-END na calculadora, e aí nós vamos calcular 20% de 250 mil e diminuir esse valor, tá? Então, 250 mil, Enter, 20% menos. E nós temos o resultado da entrada, a entrada já descontada dos 250 mil. Este valor é o PV.
14.494,18 é o nosso pagamento, é o PMT, mas como nós já entramos com o PV, o segundo valor tem que entrar com sinal negativo. Então, a gente coloca 14.494,18, aperta o CHS, que vocês vão ver que fica com sinal de negativo, e aí armazena no PMT. 5 é o I e pergunta o N, que é o número de prestações. Então, aqui nós temos FREG, limpa os registros, pode ser FREG ou FFIN, que limpa os registros financeiros, tá? Qualquer uma das duas teclas limpa os valores armazenados nas funções financeiras. Então, nós temos que fazer GEND, para garantir que é uma renda postecipada, porque não foi falado nada, foi dada uma entrada, mas uma entrada não é das prestações, a entrada é de 20% do valor do imóvel, que é 250 mil, o valor deste imóvel. Deste valor, nós vamos tirar 20%, então 250 mil, enter, 20%, que é 50 mil, e menos. Então, nós temos como PV da renda 200 mil. Esse, então, será o PV. Nós temos 14.494 R$14,18 é o PMT. Mas como nós já armazenamos os 200 mil no PV, o PMT tem que ser negativo. Então, a gente aperta o CHS, ó, ficou negativo, e agora armazena no valor da prestação, PMT. 5 é a taxa de juros, é o I, e perguntamos o N, que é o número de prestações. E ele nos responde 24. Então, são 24 prestações.